Empregada troca sua aliança pelos remédios dos filhos doentes. O empresário viúvo observa em silêncio, tentando compreender aquele gesto de desespero. Viviane entrega o anel com mãos trêmulas, sem perceber que Marcelo, seu patrão, testemunha cada segundo daquele sacrifício. O brilho do anel contrasta com as lágrimas dela enquanto implora por um desconto. Ele sabe que precisa agir agora, mas sua decisão mudará tudo. O farmacêutico pegou a aliança e a examinou rapidamente contra a luz fluorescente, fazendo uma expressão de desinteresse que gelou o sangue de Viviane. Ela apertou as mãos contra o balcão, sentindo o suor frio escorrer pela nuca enquanto observava cada movimento do homem de jaleco branco. As caixas de remédio estavam ali, tão próximas, mas ao mesmo tempo pareciam inalcançáveis. O farmacêutico colocou o pequeno anel sobre uma balança digital, digitou alguns números e suspirou pesadamente. Posso oferecer R$ 200 pela peça. É ouro, mas é bem simples, sem pedras. Viviane sentiu o mundo desabar. R$ 200. Os remédios custavam 350. Ela havia calculado errado, ou talvez tivesse se iludido, pensando que aquela aliança, única lembrança do marido morto em acidente de trabalho há 2 anos, valeria mais. Moço, por favor, eu preciso de mais. Meus filhos estão com febre há 3 dias. O médico disse que é infecção respiratória. Eles podem piorar se não tomarem o antibiótico hoje. A voz dela saiu embargada, carregada de um desespero que fez algumas pessoas na fila olharem com pena. O farmacêutico balançou a cabeça com impaciência. Sinto muito, senhora, mas é o que posso pagar. Se não servir, a senhora pode tentar em outro lugar. Viviane sabia que não havia outro lugar. Já tinha rodado 3 casas de penhores na semana anterior, todas oferecendo valores ainda menores. Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, pensando nos rostinhos quentes e cansados de Caio e Enzo, seus gêmeos de 5 anos que mal conseguiam respirar direito. Foi quando uma voz grave e firme cortou o ar atrás de moço. Por favor, eu preciso de mais. Meus filhos estão com febre há 3 dias. O médico disse que é infecção respiratória. Eles podem piorar se não tomarem o antibiótico hoje. A voz dela saiu embargada, carregada de um desespero que fez algumas pessoas na fila olharem com pena. O farmacêutico balançou a cabeça com impaciência. Sinto muito, senhora, mas é o que posso pagar. Se não servir, a senhora pode tentar em outro lugar. Viviane sabia que não havia outro lugar. Marcelo Silva, dono da empresa de construção onde ela trabalhava como auxiliar de limpeza há 8 meses. Ele estava ali, na mesma farmácia, testemunhando sua humilhação mais profunda. Doutor Marcelo, Ela tentou falar, mas as palavras morreram na garganta, engolidas pela vergonha que a consumia. Marcelo se aproximou do balcão, seus olhos fixos no farmacêutico. Quanto está faltando? Repetiu, com uma autoridade natural que fez o homem de jaleco endireitar a postura. R$ 150, senhor. A senhora quer levar esses antibióticos e xaropes, mas o valor da aliança não cobre tudo. Marcelo tirou a carteira do bolso interno do paletó sem hesitar. Passe tudo no meu cartão e devolva a aliança para ela. O farmacêutico piscou, surpreso. Tem certeza, senhor? Absoluta. Marcelo colocou o cartão sobre o balcão com um movimento firme. E inclua vitaminas infantis também, as melhores que vocês têm. Viviane tentou protestar, as lágrimas finalmente escapando. Doutor, eu não posso aceitar isso. O senhor não precisa... Marcelo se virou para ela, e pela primeira vez em 8 meses de trabalho, ela viu algo além da cortesia profissional em seus olhos. Havia uma intensidade ali que a deixou sem palavras. Seus filhos precisam ficar bem, Viviane. Depois conversamos sobre o resto. O farmacêutico processou o pagamento rapidamente, colocou todos os medicamentos em uma sacola e devolveu a aliança.
Viviane a pegou com mãos trêmulas, sentindo o metal ainda morno contra a pele. Obrigada, sussurrou, a voz quase inaudível. Marcelo pegou a sacola antes que ela pudesse alcançá-la. Meu carro está lá fora. Vou te levar em casa. Não era um pedido, mas uma afirmação dita com tanta naturalidade que Viviane apenas assentiu. Eles saíram da farmácia em silêncio, a diferença entre os dois mundos nunca tão evidente. O carro de Marcelo era um sedã preto reluzente, contrastando com a realidade de ônibus lotados e caminhadas longas que faziam parte da rotina diária de Viviane. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto de cortesia que a desconcertou ainda mais. Dentro do veículo, o silêncio era quase palpável. Viviane segurava a aliança na mão fechada, incapaz de colocá-la de volta no dedo. Marcelo ligou o motor e ajustou o retrovisor. Qual é o endereço? Ela deu as indicações com voz baixa, sentindo cada palavra pesar. Morava em Vila Esperança, um bairro simples a 40 minutos dali, onde as ruas eram estreitas e as casas pequenas. A distância entre os dois mundos nunca pareceu tão grande quanto naquele momento. Marcelo dirigiu concentrado pelos primeiros minutos, mas então perguntou com voz calma. Há quanto tempo os meninos estão doentes? 3 dias. Começou com uma gripe simples, mas piorou rápido. Ontem à noite o Enzo teve dificuldade para respirar. Viviane apertou a sacola de remédios contra o peito. Levei no posto de saúde, mas estava lotado. Consegui consulta particular. Gastei o dinheiro que tinha guardado para o aluguel. Marcelo franziu as sobrancelhas, absorvendo cada palavra. E o pai deles? Morreu há 2 anos. Acidente na construção. A resposta veio seca, sem elaboração. Ela não gostava de falar sobre Rodrigo, sobre como ele tinha morrido trabalhando sem equipamento de segurança adequado, deixando-a sozinha com 2 crianças pequenas e uma montanha de dívidas. Sinto muito. A sinceridade na voz dele a surpreendeu. Por que não pediu um adiantamento na empresa? Temos programas de assistência para funcionários. Viviane baixou os olhos, a vergonha queimando o rosto. Eu não queria incomodar. Já é difícil conseguir trabalho sendo mãe solteira, não queria parecer problemática. Cuidar dos filhos não é ser problemática, Viviane, é ser responsável. Marcelo olhou para ela rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Você trabalha mais que qualquer pessoa na empresa. Chega antes de todo mundo, sai por último. Acha que eu não reparo? Viviane ficou surpresa. O senhor reparava nisso? Reparo em muita coisa. A resposta veio carregada de um significado que ela não soube interpretar completamente, mas que fez seu coração acelerar de forma inesperada. Eles entraram no bairro onde Viviane morava. As ruas ficaram mais estreitas, as casas mais simples, mas havia vida ali, crianças brincando nas calçadas, vizinhos conversando nas portas. Era um mundo completamente diferente do que Marcelo conhecia, mas ele observava tudo com curiosidade genuína, não com o desdém que ela temia ver. É ali, a casa azul com portão branco. Viviane indicou uma construção pequena, mas bem cuidada, com um jardim minúsculo onde algumas flores resistiam. Marcelo estacionou e desligou o motor. Viviane abriu a porta, mas ele já estava saindo do outro lado, carregando a sacola de remédios. Doutor, o senhor não precisa entrar. A casa é simples. Deve estar bagunçada com os meninos doentes. Eu quero ter certeza de que eles vão ficar bem. Marcelo falou com uma determinação que não admitia discussão. E pode me chamar só de Marcelo. Viviane o guiou pelo pequeno portão até a porta da frente. Antes mesmo de abrir, eles ouviram tosse seca vinda de dentro. A vizinha, Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que cuidava dos gêmeos quando necessário, abriu a porta com expressão preocupada. Graças a Deus você chegou, Vivi. O Caio está com muita febre e o Enzo não para de tossir.
A mulher parou ao ver o homem elegante parado atrás de Viviane, arregalando os olhos de surpresa. Este é o Marcelo, meu patrão. Ele me ajudou a comprar os remédios. Viviane explicou rapidamente, entrando na pequena sala, onde móveis simples, mas limpos, criavam um ambiente acolhedor. O som de choro fraco vinha do quarto. Viviane correu para lá, seguida por Marcelo. O quarto era pequeno, com 2 camas de solteiro encostadas na parede. Os 2 meninos estavam deitados, rostos vermelhos de febre, respirando com dificuldade. Caio choramingava baixinho, enquanto Enzo tossia sem parar. Meu Deus, eles pioraram. Viviane se ajoelhou entre as 2 camas, colocando as mãos nas testas quentes dos filhos. Mamãe trouxe remédio, meus amores. Vai passar logo. Marcelo observou a cena, sentindo algo se mexer dentro do peito de uma forma que não experimentava há muito tempo. Havia tanto amor naqueles gestos simples, tanta dedicação pura. Ele abriu a sacola e tirou o antibiótico, lendo a bula rapidamente. Precisa preparar a suspensão. Você tem uma seringa ou conta-gotas? Tenho sim. Viviane se levantou, ainda tremendo. Na cozinha já volto. Ela saiu correndo e voltou com os utensílios. Marcelo preparou o medicamento com cuidado, medindo as doses exatas conforme as instruções. Depois se aproximou da cama de Caio, o menino mais febril. Oi, campeão! Sou o Marcelo, amigo da sua mãe. Vou te dar um remedinho que vai te fazer ficar forte de novo, tá bom? Caio abriu os olhinhos cansados e assentiu fracamente. Marcelo administrou o antibiótico com paciência, depois fez o mesmo com Enzo. Em seguida, deu o antitérmico para ambos, conferindo o relógio para marcar o horário da próxima dose. Em algumas horas a febre deve começar a ceder. Ele se levantou, alisando o terno amarrotado. Eles precisam beber bastante líquido e descansar. Viviane estava encostada no batente da porta, observando aquele homem poderoso cuidar de seus filhos com uma delicadeza que a emocionou profundamente. Eu não sei como agradecer o que o senhor fez hoje. O senhor salvou meus meninos. Marcelo, ele corrigiu suavemente, se aproximando dela. E eu não fiz nada demais. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não é verdade. Viviane balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Muita gente passaria direto. O senhor parou, ajudou, veio até aqui. Por quê? Marcelo ficou em silêncio por um momento, olhando ao redor do quarto simples, mas cheio de amor. Depois voltou os olhos para ela. Porque viu uma mãe disposta a vender a aliança de casamento para salvar os filhos. Porque vi coragem onde outros veriam apenas desespero. Ele deu um passo mais próximo. E porque percebi que conheço muito pouco sobre as pessoas que trabalham comigo. Viviane sentiu o coração acelerar com a proximidade dele. Eu sempre tento não incomodar, fazer meu trabalho sem chamar atenção. Talvez seja a hora de mudar isso. Marcelo falou baixo, seus olhos fixos nos dela. Não quero mais que você passe por situações como a de hoje sozinha. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que, a partir de agora, se precisar de alguma coisa, você vem falar comigo. Sem vergonha, sem medo de incomodar. Ele hesitou por um segundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. E quero dizer que gostaria de conhecer você melhor, Viviane. Não como patrão e funcionária, mas como pessoas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Viviane sentia o coração bater descompassado, uma mistura de esperança e medo tomando conta dela. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Somos de mundos muito diferentes. Somos, Marcelo concordou, mas hoje aprendi que diferentes não significa incompatíveis. Ele estendeu a mão, tocando levemente o braço dela. Posso te fazer uma pergunta? Viviane assentiu, sem conseguir falar. Você já pensou em estudar? Fazer um curso, uma faculdade? A pergunta a pegou de surpresa. Eu queria fazer enfermagem, sempre gostei de cuidar de pessoas. Mas com os meninos pequenos, sem dinheiro. E se eu te dissesse que posso ajudar com isso também? Os olhos de Viviane se arregalaram. Como?
A empresa tem parcerias com universidades, programas de bolsa para funcionários. Você poderia estudar à noite e eu ajustaria seus horários. Marcelo falou com entusiasmo crescente. Você tem potencial, Viviane. Só precisa de oportunidade. Por que faria isso por mim? Porque hoje você me ensinou algo importante sobre valor, sobre o que realmente importa. Ele sorriu pela primeira vez desde que se conheciam. E porque acredito que todo mundo merece uma chance de ser mais do que as circunstâncias permitem. Viviane sentiu as lágrimas voltarem, mas eram diferentes agora. Lágrimas de esperança, de possibilidade. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar, Marcelo pediu. Diga que não vai desistir dos seus sonhos. Ela assentiu, emocionada demais para formar palavras. Nesse momento, Caio chamou fraquinho da cama. Mãe, estou com sede. Viviane se apressou em buscar água e, quando voltou, encontrou Marcelo sentado na beirada da cama, conversando baixinho com os dois meninos sobre futebol e desenhos animados. A cena a tocou de uma forma que não esperava. Depois que as crianças beberam água e voltaram a dormir, Marcelo se preparou para ir embora. Na porta da casa, ele se virou para Viviane uma última vez. Amanhã você não precisa ir trabalhar. Fica com eles, certifica-se de que estão bem. É folga remunerada. Marcelo, eu não posso aceitar tantos favores. Não são favores, Viviane. É o mínimo que posso fazer por uma funcionária exemplar. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. E por uma mulher que admiro muito. Viviane sentiu o rosto esquentar. Você me admira? Sua força, sua dedicação, seu amor pelos filhos, tudo isso é admirável. Marcelo se aproximou novamente, ficando bem perto dela. E sua beleza também, se me permite dizer. O coração de Viviane disparou. Marcelo, sei que é complicado, sei que somos diferentes, mas não consigo parar de pensar em você desde que te vi na farmácia. Ele tocou suavemente o rosto dela. Posso te levar para jantar quando os meninos estiverem melhor? Viviane fechou os olhos, sentindo o toque dele queimar sua pele. Parte dela gritava que era loucura, que nunca daria certo. Mas outra parte, a parte que estava cansada de lutar sozinha, queria dizer sim. Eu tenho medo, sussurrou. De quê? De me acostumar com isso e depois perder tudo de novo. Marcelo inclinou a cabeça, aproximando o rosto do dela. E se eu te prometesse que não vai perder? Você pode prometer isso? Posso prometer que vou tentar fazer você feliz todos os dias da minha vida, se me der uma chance. A intensidade na voz dele a fez abrir os olhos. Eles estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele. Marcelo... Diz que sim, Viviane. Diz que vai me dar uma oportunidade de te mostrar o quanto você vale. Viviane prendeu a respiração, sentindo o peso de tudo o que estava em jogo. O cheiro suave do perfume dele misturado ao desinfetante da casa criava um contraste estranho. Mas o que realmente a deixava confusa era a sensação de que o mundo tinha parado. O relógio na parede marcava quase 8 da noite. Os meninos dormiam no quarto com as testas mais frescas. E ali na porta, um homem que ela sempre viu como inalcançável esperava uma resposta que poderia mudar suas vidas. Eu não sei se consigo dizer sim agora, murmurou, tentando manter a voz firme. Hoje foi muita coisa de uma vez. Eu quase perdi a chance de comprar os remédios. Pensei que ia ver meus filhos piorando e de repente você apareceu, pagou tudo, me trouxe para casa, falou de faculdade, de jantar. Ela balançou a cabeça confusa. Meu coração ainda está correndo atrás disso tudo. Ele recuou meio passo, respeitando o espaço dela, mas sem afastar o olhar. Eu entendo. Não quero te pressionar. Só precisava que você soubesse o que eu sinto. Podemos ir devagar, do jeito que você se sentir segura. Viviane passou a mão pelo cabelo preso em um coque improvisado, sentindo alguns fios escaparem. Você devia estar jantando em restaurante caro, fechando contrato.
E está aqui na minha casa simples, ouvindo minha confusão. Marcelo deu um meio sorriso, mais suave do que os que ela via no escritório. Hoje não existe lugar em que eu preferisse estar do que aqui. Ela desviou o olhar por um segundo, encarando o chão de cerâmica gasta. Depois voltou a encará-lo. Se eu aceitar esse jantar, o que isso significa? Vai ser só um encontro? Não quero que ninguém pense que estou me aproveitando ou que consegui algo porque fiquei com o dono da empresa. Ele cruzou os braços, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Significa que eu quero te conhecer fora do uniforme, fora dos corredores da empresa. Quero conversar sobre a sua vida, sobre seus planos e deixar que você conheça a minha também. Não quero esconder nada, mas também não quero que pareça que estou te oferecendo algo em troca de atenção. Viviane sentiu um misto de alívio e receio. Você não tem medo de se arrepender, de alguém ver, comentar, dizer que é errado? Um homem rico saindo com a empregada que limpa o chão do escritório? Tenho medo de outra coisa. Ele respondeu sem hesitar. Medo de te ver passando por mais dificuldades e fingir que não estou vendo. Medo de passar o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse tido coragem de dar esse passo. O silêncio se instalou por alguns segundos, cortado apenas pelo som distante de um cachorro latindo na rua. Viviane olhou para o corredor que levava ao quarto dos meninos, como se procurasse neles a resposta. Eles são tudo para mim, disse baixinho. Tudo o que eu faço é por eles. Se em algum momento eu sentir que isso pode machucá-los, eu vou parar. Eu esperaria qualquer decisão que você tomasse, respondeu Marcelo, e faria o possível para nunca ser motivo de dor para você ou para eles. Ela respirou fundo, sentindo uma estranha coragem nascer no meio do medo. Eu aceito pensar sobre o jantar, falou devagar. Não posso prometer que vou, mas vou pensar. Preciso ver como eles vão acordar amanhã. Preciso deixar a cabeça esfriar. Marcelo assentiu com um leve aceno. Já é mais do que eu esperava para hoje. Ele tirou do bolso interno do paletó um cartão de visita simples, apenas com o nome, o número de celular e o e-mail. Esse é meu número pessoal. Se acontecer qualquer coisa com os meninos durante a noite, se precisar de hospital, ambulância, qualquer coisa, você me liga, a qualquer hora. Viviane pegou o cartão com cuidado, quase como se fosse algo frágil. Eu não quero abusar, já fez demais. Você não está abusando. Estou oferecendo porque quero. Marcelo deu um passo para trás, ajeitando o paletó. Eu vou embora para você poder descansar. Amanhã mando mensagem perguntando como eles estão. Tudo bem? Tudo bem. Ele caminhou até o portão, mas antes de sair, se virou mais uma vez. Viviane, sobre a faculdade, não esquece do que eu disse. Você é boa cuidando das pessoas. Os meninos, a empresa, até os corredores ficam diferentes quando você passa. Se quiser mesmo enfermagem um dia, eu ajudo a fazer acontecer. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas de novo, mas dessa vez tentou segurá-las. Eu vou lembrar disso. Marcelo abriu um sorriso discreto, acenou com a cabeça e saiu. Ela ficou parada na porta ainda alguns segundos depois que o carro dele virou a esquina, como se precisasse provar a si mesma que tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Quando finalmente fechou a porta, o peso do dia inteiro caiu sobre seus ombros. Foi até o quarto e viu os gêmeos respirando com um pouco mais de facilidade. A febre ainda estava ali, mas menos intensa. Ela tocou de leve os rostos dos dois, ajeitou as cobertas e se sentou na ponta de uma das camas, sentindo o corpo inteiro doer de cansaço. Vocês não fazem ideia do que aconteceu hoje, sussurrou, olhando para eles. Quase vendia a aliança do seu pai, quase perdia a última lembrança física que tinha dele. E aí apareceu um homem que pode mudar nossa história inteira. Na manhã seguinte, acordou com o som da tosse fraca dos meninos, mas percebeu rápido que a febre tinha baixado bastante.
Tocou as testas dos dois e sentiu a pele mais fresca. Graças a Deus, murmurou. Deu a medicação no horário certo, preparou um mingau leve e se sentou com eles na sala, deixando a televisão ligada em um canal infantil. Enquanto os meninos riam fraco de um desenho, o celular antigo dela vibrou na mesa. Uma mensagem de número desconhecido apareceu na tela. Bom dia, Viviane. Aqui é o Marcelo. Como estão os meninos? O coração dela acelerou e por um momento pensou se devia responder. Dona Rosa, que tinha passado ali cedo para saber das crianças, percebeu a hesitação. É do patrão? Viviane olhou para a tela e depois para a amiga. Ele quer saber como eles estão. Responde o Homem que se preocupa com criança merece pelo menos um bom dia de volta. Viviane sorriu com o jeito direto da vizinha. Pegou o celular, respirou fundo e digitou. Bom dia, Marcelo. Eles amanheceram melhores. A febre baixou um pouco. Obrigada por perguntar e por tudo de ontem. A resposta veio poucos minutos depois. Fico aliviado. Continue seguindo a orientação do médico. Hoje é seu dia de descanso. Aproveite para cuidar deles e de você também. Ela leu a mensagem 2 vezes, sentindo uma estranha sensação de cuidado. Não estava acostumada a alguém perguntar se ela mesma estava bem. No meio da tarde, Marcelo ligou. O telefone tocou e ela travou, olhando para a tela acesa. Dona Rosa, que ainda estava ali ajudando, cruzou os braços. Vai deixar o homem falando sozinho? Viviane atendeu, a voz baixa. Alô? Oi, Viviane. Desculpa ligar. Não sabia se você estava descansando. A voz dele vinha clara, com um tom suave que ela não conhecia bem. Tudo bem, estou na sala com os meninos. Que bom. Houve uma breve pausa. Pensei em passar aí no fim do dia para ver como eles estão e trazer algumas coisas. Posso? O coração dela disparou de novo. Não precisa, Marcelo. Já está tudo bem, você já fez muito. Eu sei que não precisa, estou perguntando se você quer que eu vá. Aquela diferença simples nas palavras a atingiu em cheio. Por um momento, ficou em silêncio, até que ouviu o pigarro discreto de Dona Rosa atrás dela. Se não for atrapalhar seu dia, pode vir, respondeu enfim. Eles vão gostar de ver quem trouxe o remédio que está ajudando. Então passo depois das 7. Levo umas frutas, umas coisas leves. Até mais tarde. Ele desligou e Viviane ficou olhando para o celular por alguns segundos. Esse aí está interessado em você, menina, comentou Dona Rosa meio rindo. Dá para ouvir no tom da voz. Não fala bobagem, Dona Rosa, retrucou Viviane corando. Ele é rico, dono de empresa, eu sou só a mulher que limpa o escritório dele. Você é a mulher que cria 2 meninos sozinha, trabalha direito e ainda tem coragem de sorrir. Isso vale mais do que conta bancária, respondeu a vizinha. Mas pensa com calma. Coração da gente cansado também merece descanso. As horas passaram mais rápidas do que Viviane esperava. Arrumou a casa, trocou os lençóis das camas dos meninos, passou um pano rápido no chão. Não era para receber uma visita importante, dizia para si mesma, mas ainda assim queria que tudo estivesse em ordem. Às 7h30, ouviu o som do carro estacionando em frente à casa. O coração bateu mais forte. Marcelo apareceu no portão carregando 2 sacolas grandes de supermercado. Estava sem gravata, com a camisa ainda social, mas com as mangas dobradas até o cotovelo, o que o deixava um pouco menos formal. Boa noite, disse, sorrindo quando ela abriu o portão. Espero não estar incomodando. Boa noite. Não está, não, respondeu, abrindo espaço para ele entrar. Os meninos estão na sala. Ele entrou na casa com naturalidade, cumprimentou Dona Rosa com respeito e foi direto até onde as crianças estavam. Caio e Enzo, ainda pálidos, olharam curiosos para aquele homem que nunca tinham visto ali, mas que de alguma forma reconheciam. Esse é o tio Marcelo, explicou Viviane. Foi ele quem ajudou a mamãe a trazer o remédio ontem. Marcelo se agachou para ficar na altura deles.
Tio Marcelo está muito feliz de ver vocês um pouquinho melhores. Como estão se sentindo? Melhor. A tosse ainda incomoda, respondeu Enzo, com a sinceridade típica de criança. Mas o remédio é ruim. Marcelo riu de leve. Remédio quase nunca é gostoso mesmo, mas ajuda a ficar forte. Olha, trouxe umas coisas para vocês. Ele abriu uma das sacolas e tirou 2 livrinhos de histórias ilustrados, um jogo de memória simples e algumas frutas. Não sabia bem o que vocês gostavam, então escolhi coisas que eu gostaria de ter ganhado quando era pequeno. Os olhos dos meninos brilharam. Obrigado, disseram quase juntos. Viviane observava de pé, encostada no batente da porta, com o coração apertado. Não era só o fato de ele ter trazido coisas, mas o jeito como falava com as crianças, sem condescendência, genuinamente interessado. Depois de alguns minutos ali, Marcelo se levantou e foi até ela na cozinha, levando a outra sacola. Trouxe umas coisas básicas para você também, explicou, colocando sobre a pequena mesa: leite, pão, ovos, arroz, feijão, frango, algumas verduras. Não sabia o que faltava, então comprei um pouco de tudo. Marcelo, isso é demais, protestou ela. Eu já estava me organizando para repor a despensa quando recebesse o salário. Eu imagino, mas não quero que você tenha que escolher entre comprar remédio ou comida. Considere isso um adiantamento, se preferir. Desconto depois do jeito que achar melhor. Ela o encarou, tocada pela consideração. Por que está fazendo tudo isso? Ontem podia ter sido só um gesto de impulso. Mas hoje você veio aqui de novo, trouxe coisas, porque penso no que teria acontecido se você não tivesse conseguido comprar os remédios, respondeu ele com sinceridade. E porque, desde ontem, não consigo parar de lembrar do jeito que você olhou para aquela aliança. Era como se estivesse abrindo mão de um pedaço da sua história. Viviane respirou fundo. Aquela aliança foi o que sobrou do meu casamento. O resto foram dívidas e lembranças difíceis, mas eu ainda não tinha conseguido me desfazer dela, por mais que precisasse. Você não precisa se desfazer de nada mais hoje, ele disse com firmeza. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, que sejam apenas os medos que te seguram. Ela engoliu em seco. Falar é fácil quando a vida sempre te deu tudo, Marcelo. Ele a encarou sério. A vida não me deu tudo, me deu dinheiro, isso é verdade. Mas tirou muita coisa também. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe adoeceu e eu tive que crescer rápido demais para cuidar dela e da empresa ao mesmo tempo. Eu sei o que é dormir com medo de perder quem você ama. A confissão pegou Viviane de surpresa. Nunca tinha ouvido falar sobre a vida pessoal dele daquele jeito. Eu não sabia. Quase ninguém sabe. Prefiro que me vejam como o empresário que resolve tudo, o homem que não fraqueja. Mas ontem, na farmácia, eu vi a minha mãe em você. Vi a mesma desesperação quando não sabia se conseguiria pagar pelo tratamento do meu pai. E não consegui virar as costas. Ela o observou em silêncio por alguns instantes. Pela primeira vez, enxergava Marcelo como alguém com cicatrizes invisíveis, não apenas como o chefe distante de terno impecável. Obrigada por confiar isso a mim, murmurou. Ele deu de ombros, mas havia uma vulnerabilidade rara em seu olhar. Já que estou aqui, posso te ajudar com alguma coisa? Cozinhar, arrumar a cozinha, qualquer coisa que alivie um pouco seu dia. Viviane soltou uma risada incrédula. O dono da empresa lavando louça na casa da funcionária? Essa eu queria ver. Marcelo sorriu. Não subestime minhas habilidades. Morei sozinho anos antes de tudo crescer. Sei me virar. Ela pensou por alguns segundos, depois pegou uma panela. Então vamos fazer assim. Eu preparo o arroz e o frango, você corta as verduras e lava a louça que sujarmos. Topa? Combinado, respondeu ele prontamente. Os dois começaram a trabalhar lado a lado na cozinha pequena. Marcelo se atrapalhou um pouco no começo com a tábua apertada e a faca não tão afiada, mas logo encontrou um ritmo.
Enquanto cozinhavam, a conversa foi ficando mais leve. Ela contou um pouco sobre a infância no interior, o sonho de ser enfermeira, as noites em que estudava sozinha com livros emprestados. Ele falou sobre a pressão de assumir a empresa tão jovem, sobre como acabava trabalhando até tarde quase todos os dias, sem ter com quem dividir a rotina. Em alguns momentos, os olhares se cruzavam por mais tempo do que o necessário, criando uma espécie de conexão silenciosa que nenhum dos dois sabia muito bem como definir. Quando a comida ficou pronta, chamaram os meninos para comer na mesa. Marcelo sentou ao lado deles, ajudando a cortar o frango em pedaços menores. "Está bom, mãe", disse Caio, comendo devagar. "Melhor que o da escola." "Sua mãe é uma ótima cozinheira", comentou Marcelo, genuinamente impressionado. "Se isso aqui fosse vendido, faria sucesso." Viviane sorriu lisonjeada. "Quem sabe um dia eu não abro uma marmitaria. Já pensei nisso também." "Podemos conversar sobre isso com calma outro dia", respondeu ele. "A empresa tem um setor de alimentação. Posso te explicar como funcionam as licenças, fornecedores, essas coisas." O jantar correu tranquilo, com conversas simples e risos tímidos dos meninos, que pareciam se soltar um pouco mais a cada minuto. Quando terminaram, Marcelo insistiu em lavar a louça enquanto Viviane guardava as sobras. Dona Rosa, que observava tudo da sala, cochichou para os gêmeos. "Esse homem aí está encantado pela sua mãe, vocês sabem, né?" Enzo arregalou os olhos. "Igual nos filmes?" "Mais ou menos", riu a vizinha. "Mas é coisa de adulto, vocês deixam eles conversarem." Depois que a cozinha ficou limpa, Marcelo voltou para a sala. Os meninos já bocejavam, o cansaço da gripe sendo mais forte. Viviane os levou de volta para o quarto, deu a dose seguinte dos remédios e ficou com eles até adormecerem. Quando voltou à sala, encontrou Marcelo em pé perto da janela, olhando para a rua tranquila do bairro. "Eles vão ficar bem", afirmou assim que a viu. "Dá para perceber que você cuida muito bem deles." "Eu faço o que posso", respondeu ela, sentando-se no sofá. Ele se aproximou e sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. "Sobre ontem", começou, retomando o assunto que havia ficado no ar. "Eu ainda quero te convidar para jantar fora. Não hoje, não agora, mas quando os meninos estiverem totalmente recuperados e você se sentir à vontade. Pode ser um lugar simples, se preferir. Não precisa ser nada sofisticado." Viviane respirou fundo, encarando as próprias mãos cruzadas no colo. "Eu pensei muito nisso o dia inteiro, em como seria estranho me verem entrando num restaurante chique ao lado do dono da empresa. Em como iam falar na firma, comentar, olhar torto. Você se importa tanto assim com o que os outros vão dizer?" "Me importo com o que isso pode causar no meu trabalho. Eu preciso muito dele, Marcelo. Se começarem a dizer que tenho privilégios, que ganho coisas porque estou com você, posso perder o respeito das pessoas e não quero isso." "Eu nunca permitiria que te tratassem com desrespeito", respondeu com firmeza. "Mas entendo sua preocupação. Podemos ser discretos. Não precisamos aparecer em lugar nenhum onde alguém da empresa vá nos ver. A cidade é grande." Ela ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. "E você? Está pronto para ser visto com uma mulher como eu? Mãe solteira, moradora de bairro simples, que pega metrô e ônibus todos os dias?" Marcelo demorou alguns segundos para responder. "Viviane, ser mãe solteira não é defeito. Morar em bairro simples não é vergonha. Se alguém tiver problema com isso, o problema é dessa pessoa, não seu. Eu nunca tive dúvida sobre com quem quero ser visto. A única dúvida que tenho é se você vai me deixar ficar ao seu lado." A sinceridade na voz dele a tocou de um jeito profundo. Ela percebeu que, no fundo, era mais o medo de se machucar de novo que a impedia de dizer sim. "Eu ainda não sei se consigo acreditar que isso possa dar certo", confessou. "Meu marido prometeu o mundo. E no final, deixou dívidas e dor. Não sei se aguento passar por algo parecido."
Marcelo se aproximou um pouco mais, ainda respeitando o espaço dela, mas deixando claro que estava totalmente atento ao que dizia. Eu não sou ele, Viviane. Não posso te prometer que nunca vamos discutir, que nunca vamos ter dificuldades. Mas posso prometer que não vou brincar com seus sentimentos, nem com a segurança dos meninos. Se um dia decidir ficar comigo, eles virão em primeiro lugar junto com você. O coração dela apertou com a menção aos filhos. E se eles não gostarem de você, já sofreram demais com a falta do pai. Então eu vou conquistar a confiança deles dia após dia, com paciência. Se for preciso começar só como amigo, eu começo. O importante para mim é estar presente, não o rótulo que vamos colocar nisso. Um silêncio confortável tomou conta da sala. Do quarto vinha apenas o som calmo da respiração dos gêmeos. Lá fora, alguns carros passavam de vez em quando, mas a rua estava relativamente tranquila. Viviane percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo de estar sozinha à noite em casa. A presença de Marcelo ali parecia preencher espaços vazios que ela nem sabia que tinha. Se eu aceitasse esse jantar, disse por fim, teria que ser em um lugar onde eu pudesse ir simples com as roupas que tenho, sem me sentir deslocada. Você ficaria linda com qualquer roupa, respondeu ele sem hesitar. Mas podemos ir a um restaurante de comida caseira que eu conheço. Ambiente tranquilo, comida boa, nada exagerado. Você pode ir do jeito que se sentir melhor. Ela sentiu o rosto esquentar com o elogio. Eu não estou acostumada a ouvir esse tipo de coisa. Talvez seja a hora de começar a ouvir, disse Marcelo com um sorriso discreto. Você merece. Viviane tentou mudar de assunto, ainda sem saber como reagir a tanto cuidado. E a empresa? Como você vai fazer amanhã sem mim lá limpando tudo? Já organizei. Pedi para trocarem sua escala esta semana. Você fica em casa com os meninos até o médico liberar. Depois, conversamos sobre horários mais flexíveis para que você possa estudar se quiser. Eu nem sei por onde começar a procurar faculdade, admitiu. Tenho 30 anos, faz muito tempo que saí da escola. Acho que estou velha para isso. Velha nada, ele respondeu na hora. Conheço gente que começou faculdade com 40, 50. Aliás, eu posso te apresentar algumas opções. Amanhã, se você estiver disposta, posso passar aqui de novo mais cedo, trazer uns folhetos de cursos noturnos e a gente olha junto. O jeito como ele falava, a gente, fez um calor estranho subir pelo peito dela. Não quero que pense que estou dizendo isso só para te agradar. Se não quiser, é só falar. Eu quero pelo menos saber como funciona, admitiu. Ver quanto custa, quanto tempo leva. Não sei se vou conseguir, mas quero entender. Então amanhã trazemos tudo isso para a mesa. Você, eu, uma calculadora e café. E a gente vê o que é possível. A forma prática como ele tratava o assunto deixava tudo mais real. Pela primeira vez, o sonho de estudar parecia algo que podia ser organizado com passos concretos, não apenas um desejo distante. A noite foi passando, e nenhum dos dois parecia com pressa de encerrar a conversa. Falaram sobre música, sobre os times de futebol dos quais gostavam, sobre filmes. Viviane contou algumas histórias engraçadas dos gêmeos, como o dia em que eles tentaram dar banho em um gato de rua na lavanderia. Marcelo riu como ela nunca tinha visto antes, um riso aberto, sincero. Você não ri assim lá na empresa, comentou sorrindo. Lá eu sou o chefe, aqui eu posso ser só o Marcelo. O relógio na parede marcou 10h30. Viviane percebeu a hora e arregalou os olhos. Nossa, nem vi o tempo passar. Você deve estar cansado. Trabalhou o dia inteiro. Estou, mas é o cansaço mais leve que já senti, respondeu. Mesmo assim, tenho uma reunião cedo amanhã. Melhor eu ir. Ele se levantou devagar, como se não quisesse quebrar o clima tranquilo que se formou na sala. Viviane o acompanhou até o portão. A rua estava calma, apenas alguns postes iluminando o caminho.
Obrigada por ter vindo de novo hoje, disse ela com sinceridade. Tornou o dia menos pesado. Obrigado você por ter me recebido, devolveu ele. Posso te pedir só mais uma coisa antes de ir? Ela sentiu o coração acelerar de novo. O quê? Marcelo enfiou as mãos nos bolsos, um gesto que ele fazia quando parecia estar escolhendo bem as palavras. Pensa com carinho no jantar, não como um compromisso definitivo, mas como uma chance de a gente conversar longe de remédios, febre e preocupações. Só nós dois, em um lugar tranquilo. Viviane hesitou por alguns segundos, lembrando-se de todas as vezes em que a vida tinha lhe tirado algo quando finalmente achava que estava em paz. Mas também lembrou do jeito como ele cuidou dos meninos, da paciência, do respeito. Eu vou pensar, repetiu, desta vez com mais firmeza. Se eu achar que consigo, te mando mensagem. Ele sorriu, satisfeito. Já é o suficiente para mim hoje. A Marcelo se aproximou um pouco mais, não o bastante para tocá-la, mas o suficiente para que ela sentisse de novo o perfume dele. Boa noite, Viviane. Boa noite, Marcelo. Ele caminhou até o carro, entrou, ligou o motor e foi embora devagar. Viviane ficou olhando até as luzes traseiras sumirem na esquina, sentindo um misto de serenidade e ansiedade. Voltou para dentro, checou os meninos mais uma vez, garantiu que estavam cobertos e respirando bem. Depois se jogou na própria cama, exausta, mas com a cabeça acelerada. Pegou o celular e abriu a conversa com Marcelo, relendo as mensagens do dia. Ficou com o dedo pairando sobre o teclado por um momento. Depois escreveu: Obrigada por hoje. Vou pensar sobre o jantar. Boa noite. Quase na mesma hora veio a resposta. Durma bem. Amanhã vai ser um dia melhor. Boa noite, Viviane. Ela apagou a luz do quarto, mas demorou a conseguir adormecer. A imagem dele na cozinha, cortando legumes com a manga da camisa dobrada, voltava o tempo todo à mente. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 7, mesmo sem ela precisar ir trabalhar. O hábito era forte. Levantou, foi direto ao quarto dos meninos e sorriu ao encontrá-los acordados, com os rostos menos abatidos. Mãe, a febre sumiu, anunciou Caio animado. Viviane conferiu com o termômetro e confirmou. Ainda vamos continuar com o antibiótico, mas vocês estão bem melhores. Preparou o café da manhã, deu os remédios e colocou um desenho para eles na TV. Em seguida, pegou o caderno e o cartão de Marcelo. Passou o dedo sobre o número impresso, lembrando de tudo o que tinham conversado. Às 9 em ponto, o celular vibrou. Bom dia, Viviane. Como amanheceram meus amigos? Ela respondeu com foto dos meninos sorrindo, ainda de pijama, segurando as canecas de leite. Bem melhores. Acho que o pior já passou. Alguns minutos depois, ele ligou por vídeo. Ela hesitou, mas atendeu. Os gêmeos correram para aparecer na tela. Tio Marcelo! Gritaram. Ele riu do outro lado. Muito melhor ver esses sorrisos sem febre. Prometo levar um jogo de tabuleiro quando melhorar tudo de vez. Viviane apareceu só depois, ajeitando o cabelo rapidamente. Bom dia, disse, meio tímida. Bom dia. Os olhos dele pareciam mais brilhantes pelo celular. Sobre o que conversamos ontem. Posso passar aí hoje à tarde com os folhetos das faculdades e dos cursos. Ela pensou por um instante, medindo o impacto de recebê-lo de novo em casa. Pode. Depois do almoço é melhor. Assim eu já dei a medicação. Combinado. E sobre o jantar, já pensou um pouco? O coração dela disparou de novo. Pensei. Ainda estou com medo, mas... Talvez seja bom ter uma noite diferente depois de tanta coisa. Do outro lado da tela, o sorriso dele se alargou. Então vou entender isso como um talvez sim. Por enquanto é o máximo que posso dizer, respondeu com um meio sorriso. Tudo bem, eu sei esperar. A ligação terminou alguns minutos depois
E Viviane passou a manhã com uma sensação estranha de expectativa. Às 3 da tarde, o carro de Marcelo apareceu na rua. Ele chegou com uma pasta nas mãos e um semblante animado. Trouxe o material prometido, disse entrando. Espalhou sobre a mesa uma pilha de folhetos de cursos técnicos e faculdades com programas noturnos. Olha, tem curso técnico em enfermagem que dura 2 anos com aulas à noite. E tem faculdade com bolsa parcial para funcionários de empresas conveniadas. A nossa é uma delas. Viviane analisava cada papel com atenção. Isso tudo parece caro demais. Se a gente somar seu salário, um possível aumento e o programa de bolsas pode ser menos impossível do que parece, comentou ele, já com a calculadora na mão. Passaram mais de 1 hora somando valores, comparando mensalidades, pensando em transporte. Em vários momentos, Viviane quase desistiu na cabeça, mas Marcelo sempre mostrava uma alternativa, um jeito de encaixar. Se você aceitar fazer hora extra em alguns dias, posso te pagar com adicional que iria direto para a mensalidade, sugeriu. Mas não quero te sobrecarregar. Cansada eu já estou todo dia, respondeu ela com franqueza. Se isso significar estar cansada por algo que pode mudar nossa vida, acho que vale a pena. Em um determinado momento, ela percebeu que já não estava falando apenas por falar. Estava realmente considerando começar um curso. Vou precisar de ajuda com os meninos à noite, comentou. Dona Rosa pode ficar, mas não quero abusar da boa vontade dela. Podemos pensar em uma ajuda de custo para ela também, disse Marcelo. Eu pago uma parte, você outra. Assim ninguém fica sobrecarregado. Ela o olhou surpresa. Você realmente pensou em tudo isso? Pensei desde ontem, admitiu. Quando vi você cuidando deles e, ao mesmo tempo, se preocupando com o trabalho, percebi que, se alguém merece ter uma profissão na área de saúde, é você. Depois que terminaram a análise dos cursos, Marcelo fechou a pasta e a encarou com seriedade. Viviane, eu sei que parece muito para processar. Não precisa decidir hoje. Mas eu precisava que você soubesse que existe caminho. Ela assentiu emocionada. Obrigada. Só de ver no papel já parece menos impossível. Os meninos chamaram da sala, pedindo para que Marcelo jogasse o jogo de memória com eles. Ele foi, e os 3 se espalharam no chão, rindo a cada rodada. Viviane observava da porta, sentindo um carinho crescer dentro dela que não sabia mais como controlar. O modo como ele aceitava perder de propósito para fazê-los sorrir, como respondia com paciência às perguntas infantis, mostrava um lado dele que ninguém na empresa talvez conhecesse. Quando o fim da tarde se aproximou, Marcelo se levantou e voltou para a cozinha, onde Viviane lavava uma xícara. Sobre o jantar, retomou, com voz mais baixa para que os meninos não ouvissem. Pensei em amanhã à noite. Escolho um lugar tranquilo, te busco aqui e te trago de volta cedo, se quiser. Dona Rosa já disse que pode ficar com eles. Eu falei com ela ali fora agora há pouco. Viviane sentiu o estômago gelar e aquecer ao mesmo tempo. A decisão que vinha adiando parecia ter chegado à porta, exigindo resposta. Olhou para a janela, depois para o corredor, como se buscasse alguma orientação invisível. Por fim, respirou fundo e voltou os olhos para ele. Se eu disser sim, você me promete que não vai bagunçar a minha vida e a dos meus filhos? Marcelo segurou o olhar dela com firmeza. Prometo que vou fazer de tudo para trazer mais paz do que problemas. Não posso controlar o mundo, mas posso controlar minhas atitudes com você. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram longos demais, até que, enfim, deixou escapar em voz baixa, quase como se estivesse com medo de ouvir a própria decisão. Então eu aceito ir jantar com você amanhã. O sorriso que se abriu no rosto de Marcelo foi imediato, mas contido, respeitoso. Obrigado por confiar em mim desse jeito, disse com sinceridade. Você não faz ideia do quanto isso significa. Viviane sentiu as pernas um pouco bambas. Ainda estou morrendo de medo, Marcelo.
Não espera que eu chegue lá toda segura, porque não vou. Eu não espero perfeição de você. Só espero que seja sincera, como tem sido até agora, respondeu ele. O resto a gente resolve junto. Ela mordeu o lábio inferior, nervosa. Então, que horas você acha melhor? 7:30 eu passo aqui. Assim temos tempo de conversar com calma. Tá bom, concordou, sentindo o coração acelerar outra vez. Ele se aproximou um pouco mais, o suficiente para que ela percebesse a mudança na respiração dos dois. Eu prometo que vai ser uma noite leve, sem cobranças. Só quero te ouvir, saber mais sobre você e deixar que você saiba mais sobre mim. Viviane segurou a xícara com as duas mãos. Eu vou tentar não desistir até lá, murmurou, com um sorriso tímido. Marcelo inclinou a cabeça, olhando direto em seus olhos. Se em algum momento bater a vontade de desistir, me manda uma mensagem antes. Me deixa tentar te convencer a continuar. Ela soltou um suspiro que misturava ansiedade e esperança. Você vai ter essa chance, Marcelo. Amanhã, na hora de sair, se eu ainda estiver tão assustada quanto agora, talvez eu precise ouvir de novo, porque vale a pena ir. Ele assentiu lentamente, com uma expressão séria e ao mesmo tempo suave. Então amanhã eu vou te lembrar, olhando nos seus olhos, de todos os motivos pelos quais esse jantar pode ser o começo de algo muito bom para nós dois. No dia seguinte, Viviane acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa que não sentia há anos. Passou a manhã cuidando dos meninos, que já estavam bem melhores, mas sua mente não conseguia se afastar da promessa feita na noite anterior. Escolheu um vestido azul simples que guardava há tempos, arrumou o cabelo e passou um pouco de batom. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que havia esquecido de existir, escondida atrás do cansaço e das preocupações. Dona Rosa chegou às 7, trazendo biscoitos caseiros e um sorriso cúmplice. Vai tranquila, menina. Você merece essa felicidade. Às 7:30, Marcelo tocou a campainha. Vestia jeans escuro e camisa branca, sem gravata, um visual mais casual que o deixava ainda mais atraente. Segurava um pequeno buquê de margaridas. Você está linda, disse ele, estendendo as flores. Trouxe isso para você. Viviane pegou o buquê com mãos trêmulas, sentindo o perfume suave das pétalas. Os meninos correram para abraçar Marcelo. Tio Marcelo, a gente pode ir junto? Ele se agachou sorrindo. Hoje é só eu e a mamãe de vocês, mas prometo que na próxima fazemos um passeio todos juntos. Entraram no carro e seguiram para um restaurante pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e luzes suaves. Nada ostentoso, exatamente como prometido. Sentaram em um canto reservado e Viviane foi relaxando enquanto conversavam. Eu sempre quis cuidar de pessoas, confessou ela. Desde criança, quando via alguém machucado, queria ajudar. Acho que por isso a enfermagem faz tanto sentido. E vai fazer, respondeu Marcelo, segurando a mão dela sobre a mesa. Porque eu vou estar do seu lado ajudando no que for preciso. O toque dele enviou uma corrente elétrica pelo braço de Viviane. Eu tenho medo de me acostumar com isso e depois você desistir, admitiu. Marcelo apertou a mão dela, inclinando-se para a frente. Viviane, olha para mim. Eu não estou aqui por impulso. Não consigo parar de pensar em você desde aquela farmácia, no seu jeito de lutar, de amar, de não desistir. Nunca senti por ninguém o que estou sentindo por você. As lágrimas subiram aos olhos dela. Eu também não consigo parar de pensar em você. Não sei como ser com alguém de novo, mas quero tentar. Marcelo se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Então vamos tentar juntos, devagar, no seu tempo, mas juntos. Quando saíram do restaurante, já passava das 11. No carro, parado em frente à casa dela, Marcelo se virou. Viviane, preciso fazer uma coisa antes de você entrar. Ele se inclinou devagar e ela não recuou.
O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de promessas. Eu não quero que isso seja só uma noite, sussurrou ele. Quero que seja o primeiro de muitos. Eu também quero, respondeu ela, mas tenho medo. Nós vamos cuidar para que dê certo, um dia de cada vez. Nos meses seguintes, a vida de Viviane mudou gradualmente. Marcelo cumpriu a promessa de ir devagar, visitando-a regularmente, conquistando a confiança dos meninos. Na empresa, mantiveram discrição, mas ela sentia o olhar dele sempre que possível. Um mês depois, ele a ajudou a se matricular no curso técnico de enfermagem, ajustando seus horários e insistindo em pagar a mensalidade. Viviane estudava com dedicação feroz, tirando as melhores notas. 6 meses se passaram. O relacionamento já não era segredo para a família e amigos. Os meninos adoravam tio Marcelo, que fazia parte da rotina deles. Em um sábado, ele os convidou para almoçar em sua casa. No jardim, mostrou canteiros de madeira que havia construído. Lembra que você disse que sonhava com uma horta? Tirou uma caixinha do bolso com um anel delicado. Não para substituir o passado, mas para construir o futuro. Eu amo vocês. Ela o abraçou, emocionada. Eu também te amo. Obrigada por não ter desistido. 2 anos depois, Viviane se formou técnica de enfermagem. Na cerimônia, Marcelo e os gêmeos aplaudiram na primeira fila. Ela trabalhava agora no ambulatório da empresa, respeitada por sua competência. Na festa de formatura, Marcelo pediu a palavra e se ajoelhou diante de todos, tirando uma aliança dourada. Há 2 anos vi uma mulher incrível disposta a vender tudo por amor aos filhos. Hoje vejo essa mesma mulher formada e ainda mais forte. Você me ensinou o verdadeiro significado de valor. Aceita se casar comigo? Viviane olhou para os meninos que faziam sinal positivo, depois para o homem que transformara seu desespero em esperança. Sim, 1000 vezes sim. O beijo foi aplaudido. Mas o que importava era o som do coração dele contra o seu. Enquanto dançavam, ela olhou para a aliança nova em seu dedo, sabendo que aquela nunca precisaria ser vendida. Sabe, Marcelo, disse ela encostando a cabeça no peito dele, às vezes acho que Deus permitiu que eu quase vendesse aquela aliança só para que você aparecesse na minha vida no momento certo. Ele apertou-a mais forte, beijando o topo da cabeça dela. E eu agradeço todos os dias por ter entrado naquela farmácia, por ter visto em você não apenas uma mulher desesperada, mas a mulher da minha vida. Caio e Enzo correram para abraçá-los, e ali, cercada pela família que nunca imaginou ter, Viviane finalmente entendeu que às vezes é preciso quase perder tudo para ganhar algo infinitamente melhor. Obrigada, sussurrou ela, olhando nos olhos de Marcelo, por ter me ensinado que ainda é possível acreditar em milagres. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.